André Hernan, você está olhando para o celular aí, Olhando. Será que já tem mensagem confirmando a contratação do Willian pelo Corinthians? Últimos detalhes, né? Essa é a parte final e é a parte mais tranquila na questão de burocracia mesmo, porque até o contrato já está definido, né? São 2 anos e meio. Ele acabou de assinar a rescisão de contrato com o Arsenal. Independentemente das ofertas da Europa, ele tinha essa prioridade de ficar na Europa, não apareceu ninguém contundente, não apareceu ninguém falando assim, olha, tem aqui um projeto para você, vem jogar aqui, vem ser feliz aqui, algo que o Corinthians sim fez para o Willian nesse retorno. Então, o Milan fez uma sondagem, mas assim, nada muito concreto, e aí o Willian acabou que conseguiu a rescisão de contrato, enquanto paralelamente esperava essas ofertas, ele foi conversando para se desligar, né, para chegar a uma rescisão de contrato com o Arsenal, que ficasse bom para todo mundo, e isso acabou acontecendo. E aí o Corinthians apresentou para ele um projeto, né, vai ser o camisa 10, muito provavelmente, a camisa 10 está reservada, chega para ser o cara desse time junto com o Renato Augusto, e já com os experientes que tem aqui no Corinthians. É um jogador que sempre teve uma identificação muito grande com o clube, com o Corinthians. O pai dele, o seu Severino, está sempre lá no clube, é conselheiro do clube. Então existe essa química e foi isso que acabou sendo determinante para aceitar a proposta do Corinthians. Enfim, esses últimos detalhes do Willian, que entra no orçamento. Segundo o presidente do Willian Monteiro Alves, entra no orçamento, vai ser pago o salário dele com o futebol. Mais um jogador livre no mercado que o Corinthians traz. O Corinthians tem uma dívida que é um negócio muito sério. Ter times fortes que te levem a conquistas e, consequentemente, mais receitas, quanto melhor a sua colocação no Campeonato Brasileiro, melhor a sua receita, você pode ajudar a pagar essa dívida também com bons times. Esse é o pensamento da direção corintiana. Nós, jornalistas, fazemos muitos questionamentos sobre como um clube que está tão endividado está trazendo tantos bons jogadores. A direção conta isso, essa versão que eu passei. E amanhã, com o presidente do Corinthians ao vivo aqui no Seleção, teremos mais detalhes sobre o tema, já que Duílio Monteiro Alves será nosso entrevistado amanhã. Fala, PVC. Eu ia falar uma coisa, mas o Cássio tira a minha... Eu ia fazer uma brincadeira só, uma brincadeira não, uma sugestão, mas ela se extingue com a lembrança de que o Cássio vai ser camisa 12. O Willian foi 12 no Arsenal, foi camisa 12 no Arsenal. E o Willian é um torcedor do Corinthians que volta a jogar pelo Corinthians. Então ele poderia ser a camisa 12, só que a 12 é do Cássio, então não faz sentido. Não faz mesmo. O PVC, quando usa uma camisa e não dá certo, pode ter certeza que poderiam oferecer a ele a 12 que ele não ia usar. Mas ele deu certo, Ele fez 37 jogos no Arsenal. Ele não jogou mal lá. Coloca os números e você fala mais, PVC. Ele entrou em campo bastante. 37 jogos, 21 como titular, PVC. Sim, o Roger tem razão quando diz não deu certo. Prefere, justo. Acho que o Roger tem razão quando diz que não dá certo, porque ele está saindo depois de uma temporada, mas ele fez 37 jogos, 25 na Premier League. Dos 25 da Premier League, 16 como titular. 21 como titular no total. Ele tem 7 assistências. Só o Saka deu mais passes para gol do que ele na temporada passada. Mas na Premier League, ele tem 5. Ninguém deu mais passe para gol do que o Willian no Arsenal da temporada passada. Ele não foi tão bem recebido porque era um jogador que trocou o oeste de Londres pelo norte de Londres, tinha uma certa rivalidade que pode ter atrapalhado, mas ele jogou bem. Não foi uma temporada exuberante, mas foi uma boa temporada do Willian. O que ele jogou na temporada passada, ele vai ajudar muito o Corinthians. Agora, a gente tem que ver a médio prazo o que vai acontecer com as finanças do clube, mas o Corinthians precisa voltar a ter receita, precisa arrecadar dinheiro. Você não vai pagar a dívida só reduzindo o custo. Você precisa aumentar o teu ganho, a tua arrecadação. Falando português bem claro, um jogador desse tamanho, que até pouco tempo defendia a seleção brasileira em Copa do Mundo, se ele tivesse proposta de um grande clube europeu, ele ficaria lá. Se ele tivesse chance de jogar no Chelsea, no Barcelona, no Real Madrid... Time grande. Ele ficaria lá. Como ano passado o Barcelona foi atrás. Na temporada passada, e né? Teve Lyon agora, né? Isso. Então, mas eu repito, num time grande do futebol europeu, o cara ficaria lá, como o Hulk. Se o Hulk tivesse o mercado hoje para jogar num time grande da Inglaterra, ele não estaria aqui. Então, acho que o debate é muito mais projetar o que um cara desse nível pode fazer no futebol brasileiro. Então, quando eu vejo o que o Hulk está fazendo aqui,
Eu projeto mais ou menos o que o Willian pode fazer aqui a essa altura da vida dele, Luiz Roberto. Eu concordo plenamente com você e acho que o Willian vai fazer muito pelo Corinthians. O Willian, primeiro, que fisicamente ele é um cara que sempre foi cuidadoso, né? O Willian sempre é um cara que se machucou muito pouco ao longo da vida, contusões pontuais. Então, eu acho que ele vai entregar muito do que se espera dele, que ele é um jogador de um nível altíssimo, né? Ele nem estava na Copa América de 19, chegou convocado de última hora, digamos assim, e fez o que fez, né? Você chega e joga, né? O jogo que ele fez na Arena do Corinthians contra a seleção peruana, que ele faz até um belíssimo gol, é um jogo exemplar da categoria que ele é uma categoria, ele é um grande jogador, o Willian, não tenho dúvida disso. Agora, Rizek, se você me permite ampliar, o que eu acho é que 3 meses atrás, a gente não conseguia enxergar o Corinthians reconstruindo o seu elenco, que é muito difícil de fazer isso no futebol e muito corajoso de fazer isso no calendário em andamento, né? E você tem como diagnóstico, eu vejo vários clubes que precisam fazer isso, né? Times grandes do futebol brasileiro que estão aí. O São Paulo é um deles, está na semifinal, nas quartas de final da Copa do Brasil aí contra o Fortaleza, vai jogar o segundo jogo dia 15 no Ceará, enfim, está aí, tá querendo brigar, foi campeão estadual, mas tem um elenco que claramente ele foi construído de uma forma muito duvidosa. Só que o São Paulo não conseguiu fazer esse movimento. Está contratando agora, trouxe o Rigoni, está trazendo o Caleri, vai trazer o uruguaio Gabriel e tal, enfim. Mas o São Paulo não está se desfazendo para encurtar sua folha. O Corinthians teve a coragem de conseguir, dentro do orçamento da folha, de liberar 5 milhões e meio de reais, em vez de ter 10 caras que consumiam esses 5 milhões, ele vai ter 5 caras de £1 por mês cada um, que é jogador de alto nível para os padrões brasileiros, que é o que custa hoje, gente. Um jogador de alto nível no Brasil hoje, ele começa valendo, do meio campo para frente, R$1 milhão por mês. Ou vocês acham que o Kennedy vai ganhar quanto no Flamengo? Meus amigos, é o que custa hoje em dia. Eu acho que o Corinthians está certíssimo. Eu já acho que o exagero, pagar isso pro Kennedy seria um exagero. Bom, mas não sei, apuremos, mas é perto disso. É perto disso. E sabe qual é a surpresa, Luiz? Eu não digo surpresa. E se pagar isso, vai ter mais problema com o Arrascaeta, hein? Porque o Arrascaeta tá querendo renovar contrato e não ganha isso. Não, aí realmente, o Kennedy não pode ganhar mais do que o Arrascaeta na meritocracia rubro-negra, realmente. Mas, assim, a nossa surpresa com o Corinthians, qual é? Porque, inclusive aqui no Seleção, a gente entrevistou o Duílio já, o clube vinha adotando um discurso que era de austeridade, corte de gastos e que tempos difíceis viriam para o time profissional, por causa da dívida que o Corinthians tem. De repente mudou um pouco a postura. O Corinthians passou a contratar. Mas essa mudança, explicam os dirigentes do Corinthians, se dá nesses termos. Você limpa o volume do elenco, tinha muito jogador lá, traz menos gente e ainda assim consegue fazer uma economia, e entenderam que você precisa ter um time bom para trazer mais receita, que se você não conseguir trazer mais receita do que o que você já tem, você não vai conseguir lutar contra essa dívida gigantesca de 1 bilhão. Então é esse o raciocínio que hoje permeia a vinda do Juliano, do Renato Augusto e do Willian. Se isso vai dar certo, eu não sei, eu não sou um grande especialista nas finanças. Eu apenas estou dando a resposta do que dizem as pessoas do Corinthians responsáveis por isso. A gente vai poder entender melhor esse plano amanhã, conversando com o Duílio. Mas há uma clara mudança de postura. E se der certo, golaço, porque você vai trazer mais premiação também. Não só de Campeonato Brasileiro, mas de Libertadores. A ver. E tecnicamente, voltando para o Willian, tecnicamente, Roger, eu me lembro bem do Willian garoto, menino, começando a sua vida profissional em 2007. À época, ele já fazia uma enorme diferença. Ele já era disparado o melhor jogador do Corinthians naquele ano que teve o rebaixamento. Inclusive, o rebaixamento é meio que decretado quando ele sai do time e é negociado, vai para o Shakhtar, o Corinthians acaba. Então eu lembro que ele fazia, garoto, ainda um jogador que estava em formação. Projeto que ele pode fazer hoje, muito mais maduro, é por isso que eu acho que ele ainda tem condição de fazer um baita estrago aqui no futebol brasileiro, Roger. Não, eu acho que ele ainda tem idade para isso, Rizek. Acho que o Willian, ele se transformou um pouquinho quando foi para a Europa, né? Aqui no Brasil era aquele meia clássico que jogava por dentro, que encostava nos atacantes, que finalizava de média distância. E quando ele vai para a Europa, principalmente no futebol inglês, né, quando ele se torna muito grande, no Chelsea,
e seguidas convocações e Copas do Mundo com as camisas da seleção, ele se tornou o jogador de lado de campo, muito forte no 1 para 1, né? Por isso esses números grandes de assistências, porque ele busca sempre esse duelo 1 para 1 no canto do gramado, né? No canto do campo, e faz aquela jogadinha, abre para a direita e faz o cruzamento. Então, várias assistências saem dessa jogada. Eu sempre achei que o William pode transitar um pouquinho mais pelo campo, porque ele tem muito talento para isso.